Rudolf Laban, dançarino húngaro e teórico do movimento, começou sua pesquisa por meio de algo bastante simples: os movimentos cotidianos das pessoas. Observando, durante sua infância, os trabalhadores do campo e, durante a Revolução Industrial, os operários das fábricas e os transeuntes dos contextos urbanos que se formavam, Laban se inspirou para sua investigação. O resultado de seu trabalho foi um sistema que é usado até hoje tanto na dança quanto no teatro e nas demais atividades humanas que envolvem movimentos, como um trabalho repetitivo, por exemplo. Ele organizou um sistema de fatores expressivos do movimento: peso, fluxo, tempo e espaço. Com base nisso, criou uma notação para as ações do corpo, assim como os elementos de uma partitura são notações para as ações para os sons. Esse sistema foi dado o nome de Laban Notation. Rudolf Laban pensou no peso como fator de um movimento cujas qualidades podem ser mais fortes / pesadas ou mais leves / relaxadas. Numa movimentação mais linear / retilínea ou mais flexível / curvilínea, como formas de se trabalhar o espaço. No tempo das ações mais rápidas ou mais lentas / prolongadas, em movimentos mais livres ou mais controlados para exercitar o fluxo. Esses conceitos podem parecer muito teóricos sem que os pratiquemos, mas todos nós somos capazes de produzir esses movimentos, compreendê-los e até mesmo observar sua expressividade. Laban os categorizou para que pudéssemos pensar cada um deles com mais clareza ou com maior consciência, já que são naturais em nosso cotidiano, apesar de não pararmos para observá-los como possíveis instrumentos de expressão artística. Além de pensar nesses elementos, Laban também pensou em suas diversas combinações. Isso nós também podemos fazer. Imagine uma cena em que o personagem se levanta e de repente dá um forte soco na mesa. Quais qualidades existem nesse movimento? Retilíneo ou curvilíneo? Leve ou pesado? Rápido ou lento? Quanto ao sentimento dessa expressão, pode-se dizer que o personagem está calmo ou nervoso. Podemos pensar em tudo isso observando um simples gesto. E mais, podemos criar expressões com base nesse material. Um caminho para isso é imaginarmos uma dança dessa personagem feita com movimentos com as mesmas qualidades de seu soco na mesa, trazendo como expressão os mesmos sentimentos demonstrados na cena cotidiana. É um exercício simples de imaginação, mas que pode nos mostrar um pouco de como podemos aplicar nossas investigações do corpo que se expressa seus movimentos. Apesar de poderem se conectar durante a criação artística, é importante diferenciarmos o corpo expressivo do corpo cotidiano, ou seja, o corpo que se move em cena com um objetivo expressivo e o que se move no dia a dia, sem qualquer busca consciente por expressão. O segundo é comum para todos nós, embora não seja comum vê-lo como objeto de estudo, como estamos fazendo agora e como fez Laban para o desenvolvimento de seus métodos. O corpo cotidiano pode ser usado em cena de maneira consciente pelo artista. Ações simples, como se levantar de uma cadeira ou se espreguiçar ao acordar, são chamadas de frases de movimentos, da mesma forma que ações de dança, como cair e se levantar. O que traz qualidades expressivas a essas frases, segundo Laban, são acentos distribuídos de maneiras diferentes ao longo delas, como uma aceleração do tempo, um controle repentino de um gesto que era livre, uma mudança na direção espacial, uma pausa, etc. Por exemplo, quando o acento está no começo da frase com uma qualidade expressiva intensa e, depois, as ações são diminuídas em tempo e peso. Uma possível cena com esse fraseado seria: a personagem vê um objeto valioso caindo no chão e dispara com todo o seu corpo, rapidamente, para segurá-lo, mas logo vê que não vai dar tempo de alcançá-lo, pois ele já está se espatifando no chão à sua frente. Ela então leva lentamente em suas mãos, lamentando o fato. Na linguagem verbal, conhecemos bem os acentos. Tanto em gramática, quando pensamos em palavras com suas sílabas tônicas, quanto quando acentuamos uma palavra em nossa frase para dar ênfase a ela, na expressão da fala. Uma mesma frase pode ser falada de maneiras diferentes, dependendo dessa acentuação. Por exemplo,
Eu gosto de você. Pode ser uma situação em que a personagem revela que gosta da pessoa com qual está falando, enfatizando que não é de outra pessoa que ela gosta. Eu gosto de você. A personagem pode estar querendo afirmar que gosta da pessoa com a qual está falando, mas não a ama. Eu gosto de você. Pode ser que a personagem esteja querendo dizer que ela, e não outra pessoa, gosta da pessoa com a qual está falando. O mesmo ocorre com as frases de movimentos. Os acentos podem estar em pontos diferentes. Apesar da fala e o texto serem recursos muito ricos para o teatro, muitos encenadores, atores e atrizes escolheram, ao longo da história do teatro, uma técnica que usa apenas expressões corporais e faciais para interpretar seus personagens: a mímica. A palavra vem do grego mimesis, que, em tradução simples, significa imitação. É também usada a palavra pantomima, que é a arte de narrar com gestos no lugar das palavras, e é entendido como um gênero da mímica. Artistas que estudam técnicas desenvolvem seus gestos em detalhes minuciosamente desenhados para que o público compreenda suas ações e emoções. A mímica é muito usada por artistas circenses. Espetáculos com base na mímica também têm uma característica peculiar. Podem percorrer locais onde se falam diferentes idiomas com perda menor de compreensão por parte do público, já que os gestos são diferentes nas culturas. A mímica é bastante usada em situações cômicas, pois seu apelido visual e sua capacidade de trazer identificação com a vida cotidiana, de uma maneira exagerada ou caricatural, são fortes disparadores do riso. Não é à toa que, mesmo na vida real, como tombos e gestos desastrados, provoquem risadas. É histórico e não mera coincidência, a mímica ser usada pela comédia. Desde o teatro da comédia dell'arte italiana, os atores desenvolviam técnicas de acrobacias com gestos bem desenhados para apresentar um espetáculo atraente para os públicos de todas as classes sociais em praças e mercados, dando destaque a personagens cômicos. Chamados de Zani, apelido carinhosos que vem do nome Giovanni e que originou a palavra inglesa que significa bobo, Zani. Os personagens mais emblemáticos dessas origens do gênero cômico da mímica representavam a classe servil e, sob a proteção de suas máscaras, encenavam críticas sociais que levavam a plateia à gargalhada. Como não usavam de fala, a arte do Zani pôde facilmente viajar para a França e lá ganhar outras influências, com novos artistas e modificações de suas máscaras. Assim, foi criado por exemplo o personagem Arlequim. Nesse momento, origina-se a tradição francesa em mímica, que por meio de diversos artistas ao longo do tempo, originou a construção da imagem da pantomima que conhecemos hoje, com seu rosto pintado de branco, destacando olhos e boca, e suas roupas preto e branco. O mais célebre mímico francês desse gênero, que, com outros artistas, definiu no século XX, foi Marcel Marceau. Ele também foi influenciado por artistas dos Estados Unidos, como Charlie Chaplin e Buster Keaton. O teatro físico é um gênero de performance teatral e se utiliza, principalmente, das técnicas desenvolvidas nas artes cênicas que priorizaram o corpo como instrumento expressivo, desenvolvendo-o em suas capacidades de força, resistência e controle. A mímica é um dos recursos usados pelo teatro físico, assim como a própria comédia dell'arte, formas japonesas de teatro tradicional, a dança, teatro, entre outras, dependendo da vertente desse gênero. A UE compreende diferentes modelos de encenação. A essência do teatro físico está na ideia de que o ator não precisa de nada além de seu corpo na hora de representar. Alguns nomes de referência desse gênero, como Antonin Artaud e Jerzy Grotowski, reafirmavam a ideia de que o ator deveria se despir ao máximo de recursos cênicos, como figurino, sonoplastia e elementos cenográficos, buscando deixar espaço apenas para o desenvolvimento das ações dos artistas, que por sua vez, pode criar tudo aquilo de que precisa, até mesmo objetos cenográficos, que serão vistos por meio da imaginação da plateia. O francês Jacques Lecoq estudou a fundo as origens e os preceitos do teatro físico e também foi mestre de grandes encenadores desse gênero.
Ele criou uma forma de pensar a atuação por meio do que chamou de 7 de níveis de tensão do ator: 1, exausto; 2, tranquilo; 3, neutro; 4, alerta; 5, suspense; 6, passional; 7, trágico.